Olá pessoal, aqui é a Ida, eu estou aqui para mais um vídeo com os comentários, as explicações e a correção, agora já no nosso PET volume 4, tá? Estamos na semana 1 de língua portuguesa. Vamos comigo? Bom, as atividades dessa primeira semana começam com um texto intitulado O Poder Transformador da Empatia nas Relações Humanas. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Durante muito tempo, pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. Hoje sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos, levando em consideração o outro. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Segundo o autor do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, a empatia é o antídoto para um individualismo absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais, como violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, fome, abusos dos direitos humanos, aquecimento global. O autor denomina essa capacidade como uma espécie de pílula da paz. O uso do nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução das questões do nosso dia a dia. Este exercício nos proporciona experimentar outras visões diferentes das nossas e observar aspectos antes ignorados por nós pela simples constatação que enxergamos tudo à nossa volta, considerando nossas próprias experiências pregressas. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos, ou mesmo com personalidades antagônicas. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas, eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para destacarem em liderança. Então está aqui o texto falando sobre empatia, tá bom? Pergunta aqui. As questões desse PET, dessa semana do PET, gente, vão ser questões de entendimento e interpretação do texto, ok? Então, na primeira perguntinha aqui é qual é o assunto tratado. Qual é o assunto tratado nesse texto? O assunto tratado no texto é a importância e o poder transformador da empatia. É sobre isso que esse texto fala, ok? Na número 2 pergunta, o que o autor defende nesse texto? Como ele é um texto que traz uma opinião a respeito da importância da empatia, a respeito da empatia em si, nós temos sim algo que é defendido pelo autor. O que ele defende? Ele defende que a empatia pode trazer soluções para o individualismo, para problemas mundiais e também para questões do nosso dia a dia. Então essa é a opinião central aqui que o autor defende nesse texto, ok? Sobre a empatia. No número 3, pede para grifar as partes principais do texto e transcrevê-las aqui abaixo. Eu não transcrevi, mas nós vamos lá em cima ver as partes principais que foram grifadas, ok? Enquanto eu estava lendo, talvez você já tenha reparado aqui algumas delas. Primeiro, uma citação que ele faz no primeiro parágrafo que tem tudo a ver com a ideia central que ele defende no texto. Nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo, ok? Outra parte importante aqui que foi grifada é: a empatia é o antídoto para o individualismo absorto em si mesmo que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais. O uso do nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado a resoluções de questões do nosso dia a dia. Então, basicamente, aqui está aquela ideia que o autor defende lá, por isso que eu grifei essas partes como importantes, porque a gente conseguiu responder a ideia que o autor defende a partir daqui, tá? Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas.
Esse é um trecho importante também, porque ele explica um pouco mais sobre a empatia, ok? Vamos lá, então, à próxima questão. Essa foi a questão número 3. No número 4, é uma questão pessoal. Relate uma situação vivida por você, onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa. É uma situação pessoal, portanto, eu não coloquei uma resposta aqui. Mas, para você responder isso aqui, basta que você entenda o que é empatia. Não sei se você entendeu direitinho ao ler o texto, gente, mas uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração aqui é que empatia não é a mesma coisa que simpatia, ok? Muitas pessoas acham que são palavras semelhantes, são palavras sinônimas. Não. Simpático é aquela pessoa alegre, sorridente, gentil, meiga com todo mundo. Empatia é você se colocar no lugar do outro, como diz lá no texto, tá? É a sua capacidade de entender a posição do outro, sentir o que o outro sente, né? Entender como ele se sente, tá? Então, você vai relatar aqui no número 4 uma situação que ou você se colocou no lugar de outra pessoa, teve empatia por ela, ou alguém teve empatia por você, alguém se colocou no seu lugar, ok? Então, basta você pensar em se você já viveu alguma situação desse tipo e colocar aqui, tá bom? No número 5, qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas? Ou seja, qual a importância da empatia? A empatia nos torna mais solidários, compreensivos, humanos, ou seja, é importante para que tenhamos relacionamentos mais pacíficos e possamos viver melhor em sociedade. Então, essa é a importância da empatia, ok? O número 6. O que o autor diz com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo? É uma citação que ele faz lá no início do texto. O que ele quis dizer com isso? Vamos interpretar, né? Porque aqui a gente tem uma linguagem figurada, essa questão de ilha, de continente, né? É uma figura de linguagem. O que ele está querendo dizer aqui? O autor quis dizer que não devemos ser individualistas, pois precisamos uns dos outros para viver. Ou seja, ninguém vive sozinho, isolado, né? A gente, para viver, precisa das pessoas ao nosso redor, das pessoas para nos ajudarem, né? Nós precisamos uns dos outros, precisamos viver em sociedade, ok? Bom, sobre o primeiro texto da empatia, foi isto. Agora, na segunda questão, nós temos aqui um outro texto que fala sobre redes sociais, ok? Muito interessante esse texto também. As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades? Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas pessoas com quem não conseguimos manter tanto contato na vida real. Mas, por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas que, às vezes, nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo. Uma pesquisa realizada recentemente por 2 universidades alemãs descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. A sensação é ainda maior quando não se tem novidades interessantes para postar. Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, pode ser facilmente afetada por fatores externos em determinados momentos da vida. Há situações em que estamos fragilizados e fora de sintonia com o nosso valor real e não conseguimos reconhecer e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa personalidade. Essa é a hora em que a insegurança afeta a nossa confiança e o diálogo interno, aquela voz em nossos pensamentos que nos acompanha todos os dias, em todos os momentos, passa a soar de forma pessimista. O problema é que nos deixamos influenciar também por imagens irreais. Você acredita que todos realmente vivem a vida perfeita postada online? Os usuários das redes sociais falam ali apenas de seus melhores atributos, afinal, estão se expondo para o mundo e querem parecer especiais. Recebem inclusive incentivos para tal, como comentários positivos, dezenas de curtir e ver seu conteúdo ser compartilhado. É difícil entender o que há por trás de sorrisos e posts engraçadinhos. Gilberto Cury já fez esse alerta sobre o e-mail. Apenas 7% da comunicação depende das palavras,
que é o que temos acesso na maioria das vezes nas redes sociais. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem das mensagens não verbais, como a linguagem corporal, e é difícil captar toda a mensagem quando não estamos observando o mensageiro. Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar a sua autoestima. Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida, no momento de afirmar o valor da sua personalidade. Ao fazer o seu check-in na sua rede social de preferência, tenha isso em mente. Então, está aqui o texto. Então, agora fazendo um exercício de interpretação desse texto, a primeira perguntinha é: qual o assunto tratado nesse texto? O texto trata da influência das redes sociais na nossa autoestima, ok? Transcreva abaixo as palavras-chave do texto. Eu não sei se você reparou, mas eu já grifei aqui as palavras-chave desse texto, ok? O que são palavras-chave? São as palavras mais importantes, né? As palavras que condensam ali os assuntos tratados no texto, beleza? Redes sociais, influência, autoestima, Facebook, Twitter e Instagram. Questão 3 agora. Na questão 3 pede: classifique os trechos abaixo em informações principais, IP, e informações secundárias, IS. Primeira informação: Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes. Isso é uma informação secundária. Não está aqui ligada ao assunto principal do texto. É uma informação secundária. 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. Isso é uma informação principal, porque está assim, estritamente ligada, né, à informação principal do texto, que é a autoestima, a influência na autoestima. Então, por isso, essa é uma informação principal. Isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos. Também é uma informação principal, porque diretamente está ligada ao tema central do texto, tá? E por último, apenas 7% da comunicação depende das palavras. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem das mensagens não verbais. Isso é uma informação secundária. Então, vejam, informação principal são as informações que estão ligadas diretamente ao assunto central do texto. O que a gente disse lá que era o assunto central do texto? Era a influência das redes sociais na autoestima dos usuários, ok? Então, essas duas informações aqui, é que estão diretamente ligadas a esse assunto. As outras têm a ver, mas não estão diretamente ligadas, então são informações secundárias, tá bom? Na questão número 3 diz: leia o texto abaixo e responda as questões. Nesse número 3, esse tipo de texto que nós temos aqui é chamado de infográfico. O que é um infográfico? É um gráfico informativo, tá? A gente tem um gráfico aqui, mas a gente tem várias informações que estão aqui sendo expostas nesse gráfico, ok? Temos aqui o título do gráfico. No centro, o valor total que ele representa, que é 45,6 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência. Puxando para o lado aqui, nós temos o mapa do Brasil e um valor em porcentagem aqui, mostrando que este valor que o gráfico representa é equivalente a 24% da população brasileira. Então, tem aqui uma imagem representando quanto do Brasil seria esses 24%. E ao redor aqui do gráfico nós temos várias deficiências e os números correspondentes aqui às pessoas que possuem essas deficiências, assim como os símbolos que representam. Então, esse texto, esse gráfico, ele tem informações verbais, que estão aqui nos números, nas palavras, e informações não verbais, que estão nas imagens aqui representadas, como o mapa, como o círculo do gráfico, e cada uma das imagens que representam as deficiências, ok? Então, aqui a gente já consegue responder a questão número 1 com essa informação. Quais os elementos presentes no texto? O texto é composto de elementos verbais e não verbais. Há um infográfico com dados estatísticos sobre pessoas com deficiência no Brasil. Ainda sobre o gráfico, questão número 2.
Qual o número correspondente a 24% dos brasileiros com deficiência? É o número que está no centro do gráfico, 45,6 milhões de pessoas, ok? Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? O gráfico facilita a visualização dos números informados. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver se isso é verdade? Olha só. A representação dos números através de um gráfico facilita para a gente ver, por exemplo, olha só, como a quantidade de cegos é muito maior do que a quantidade de surdos, por exemplo. Vejam como a gente vê, por exemplo, que o número de cegos é maior do que a metade do número de deficientes geral. Então, assim, o gráfico facilita para a gente ver a comparação, né, entre esses números e também ter uma ideia geral a respeito desses dados, dessas informações passadas, ok? Aqui também, ó, como a gente tem o mapa do Brasil, né, 24% eles cobriram uma parte do mapa para a gente ver, né, equivalente a 24% do mapa do país, para a gente ter uma ideia, né, da quantidade que essa porcentagem representa em relação ao todo. Então, os gráficos são interessantes que nos facilitam essa visualização, tá bom? No número 4 agora. Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade? Você sabe o que é relevância? Relevância é o mesmo que importância, é o quanto aquilo é importante, ok? É importante para que a sociedade em geral saiba que há um número elevado de pessoas com deficiência no nosso país e, por isso, são necessárias ações inclusivas para que essas pessoas possam participar ativamente da sociedade em que vivem. Então, essa é a relevância, essa é a importância desse tipo de texto para a sociedade, ok? E a número 5 é uma questão bem interessante. Ó. Pede para você transformar as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa. Não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Então, você vai pegar todos aqueles dados e vai escrever um parágrafo, um texto ali, falando essas informações. Não necessariamente a sua resposta tem que ficar idêntica à minha, porque você vai compor com suas palavras, mas eu coloquei uma aqui de exemplo para vocês, tá bom? O título, Deficientes no Brasil, o mesmo título lá do infográfico, tá? Há no Brasil 45,6 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Essas pessoas correspondem a 24% da população brasileira. No nosso país, existem 35 milhões de pessoas cegas, 13 milhões com deficiência motora, 10 milhões de surdos e 2,5 milhões com deficiência mental. Algumas pessoas apresentam mais de um tipo de deficiência. Então, nesse texto, eu reuni todas as informações do gráfico, um texto simples, com a linguagem clara, porque é um texto informativo, ok? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Eu espero ter ajudado vocês com este vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, ok?